Olá, eu sou Julián Fuchs, sou um escritor brasileiro de origem dispersa, mas digamos de família argentina. Eu tenho 34 anos, que eu vivi em sua maioria em São Paulo. Pedem que eu fale um pouco aqui da minha obra e das origens da minha literatura, da minha iniciação na literatura. Acho que eu posso dizer em retrospectiva que em grande medida a minha preocupação com a literatura sempre esteve presente no próprio ato da escrita. Escrever sempre foi pensar sobre o próprio escrever. Desde o meu primeiro livro, que chama Fragmentos de Alberto Ulisses, Carolina e eu, é essa a busca em questão, indagar por que escrever, como escrever, o que escrever, está muito presente na minha obra. Depois desse primeiro livro, eu fui indagar um pouco nos outros, como essa questão se dava, e me dediquei a 3 autores, Borges, João Cabral e Joyce. Ficcionalizei algo da vida deles no que dizia respeito à relação com a cegueira. Os 3 são escritores cegos e sempre me intrigou pensar como podia ser que eles escrevessem nessas circunstâncias tão adversas, que eles mantivessem o vigor da literatura que eles mantêm e nessas condições. Depois voltei um pouco para mim mesmo e escrevi um livro autoficcional com um personagem que se parece comigo, chamado Sebastián, e escrevi esse romance chamado Procura do Romance. É um escritor às voltas com a própria escrita, preocupado com suas próprias possibilidades, né? Um escritor que se isola em Buenos Aires, a cidade onde ele viveu na sua infância, e ali trata de elaborar certas memórias para a construção de um livro. E a construção do livro em si acaba ganhando maior destaque, as preocupações formais, a indagação sempre do que ainda é possível escrever num tempo em que formalmente poderia ser considerado de crise, né? No tempo, por exemplo, em que se indaga sobre a morte do romance, sobre a impossibilidade de narrar e a morte do romance. Essas questões sempre mexeram muito comigo e foi a partir dessas perguntas que eu resolvi escrever esse livro, que, no entanto, vai para outros lugares. E os outros lugares aos quais vai esse livro acabaram abrindo para mim outro flanco e outra preocupação, que é a que eu explorei no meu livro mais recente, intitulado A Resistência, que é a questão da política, né? Se em grande medida antes minha preocupação era literária, agora a preocupação com o presente ganhou maior proeminência e tem sido para mim uma das questões mais fortes, a pensar que a literatura tenha algo a intervir no mundo em que a gente vive, que ela seja um discurso a mais e um discurso crítico sobre esse mundo. Então a Resistência conta algo de uma história pessoal, a história minha, da minha família, dos meus pais que militavam contra a ditadura argentina e que tiveram que se exilar no Brasil. Também a história do meu irmão, a história de um filho adotivo que, enfim, resiste também a lidar com essa questão da adoção. Então são múltiplas as resistências no livro, a resistência dos pais à ditadura, a resistência do filho a lidar com a questão da adoção e a resistência do próprio narrador a contar esse livro. Essas são basicamente as linhas gerais desse romance, A Resistência. Acho que o que eu poderia avaliar é que nessa trajetória foi uma trajetória de exploração de mim mesmo, mas em direção a um outro, né? Talvez cada vez mais distante de mim, e essa é a proposta para os livros por vir, né? Que eu consiga fugir um pouco mais dessa persona, dessa figura do escritor e começar a falar cada vez mais do outro, sem perder o olhar crítico para a própria forma da literatura.